Irmãos, podemos cantar o hino 132? Para qualquer parte. Para qualquer parte, vamos sem temor, quando os dias com teu terno amor, sem a tua mão não podemos ir, pois em ti é certo que vamos cair. Vamos sim, sem temor, a qualquer lugar. Podemos dar graça? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por termos esse caminho aberto pelo Teu Filho, esse caminho que temos a certeza de que Tu, Pai, e também o Teu Filho nos guia até aquele dia em que todos nós estaremos eternamente, não mais por fé, mas por vista, eternamente, louvando e adorando aquele que nos lavou, que nos limpou de todos os nossos pecados e que poderemos finalmente louvá-lo por tudo que Ele fez por nós. Nós rogamos a Ti, Pai, por essa palavra. Rogamos a Ti, Pai, por nossos corações, por esses jovens e também os não jovens, que Tu sabes, Pai, que toda palavra é Tua e que possa ser de proveito para cada um aqui. Nós entregamos essa reunião em Tuas mãos, no precioso nome do nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, quando os irmãos me convidaram para falar uma palavra para os jovens, eu confesso que eu tinha um assunto que eu gostaria de tratar já há algum tempo que eu venho meditando, mas é interessante como durante os nossos dias, né, sempre acontecem situações em que a gente acaba mudando um pouco o que a gente
gostaria de falar, e em oração também, o senhor acabou mudando completamente o assunto. E o tema que eu gostaria de trazer para os jovens e também para os não tão jovens é um tema de extrema relevância. A gente cantou aqui, né? Vamos sim, sem temor, a qualquer lugar, para onde tu quiseres nos guiar. E nós temos um desafio muito grande hoje com os jovens, né? Porque, principalmente nessa idade, a idade mais entre a adolescência, também o início da idade adulta, quando nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida, não só profissional, pessoal também, mas também como que vai ser a nossa vida espiritualmente falando, né? A gente pode ser um auxílio para Deus ou a gente pode ser um empecilho, né? Mesmo sendo salvo, mesmo sendo um cristão, a gente pode ganhar a vida estando ao lado do Senhor, servindo o Senhor, mas eu também posso escolher um outro caminho, que é o caminho de não seguir o Senhor. E nessa decisão existe um problema muito grande, que eu acho que esse é um problema da juventude hoje, que são na verdade são 2 pontos que eu vou citar aqui, mas são 2 pontos que são muito preocupantes nesses dias. Nós temos jovens extremamente orgulhosos, eles são orgulhosos de si, orgulhosos da geração, orgulhosos do que eles conhecem, orgulhosos do que eles pensam saber ou sabem, né? Podem até saber, mas têm um certo orgulho e gostam, né, demonstram esse orgulho. E, por outro lado, nós temos também jovens que são extremamente, como é que eu vou dizer, humilhados, entristecidos, além da conta. Então, quando eu falo isso, a gente sabe que existem tribos, né, grupos de jovens, alguns se denominam como emos, né, que é o emocional, que eles são meio tristes, né? E parece que existe um certo orgulho, né? De, puxa vida, eu estou sofrendo, eu estou passando uma situação difícil, eu me emociono. Então, na palavra, a gente vai ler aqui, tem os 2 lados da moeda. E esses 2 lados, eles não são bons, né? Quando a gente pensa no lado carnal, eu tenho o excesso de orgulho, e eu tenho o excesso de coitadismo, digamos assim, né? Que é você colocar a sua vida, o seu problema, num nível tão alto que você começa a ter um certo prazer em sofrer. Tá? Isso é característica da carne. Então, para a gente começar aqui, o trecho que a gente vai ler é 1 Pedro 5, não abram ainda, por favor, 1 Pedro 5, mas antes disso, eu queria só pontuar esse princípio do caráter da carne, né? Lá em Números, esse a gente vai ler junto, Números 19, 6. A gente podia abrir lá. Números, capítulo 19, versículo 6. Esse capítulo todo aqui, ele fala sobre a água da separação, ou seja, como o Senhor utilizou uma bezerra ruiva, né, para limpar, né, o povo aqui. Era um sacrifício realizado, uma coisa meio involuntária, né, por um pecado que foi cometido, uma falha que foi cometida, a gente pode chamar pequenos pecados, né, mas mesmo assim necessitava uma purificação, uma santificação. E aqui no versículo 6, ele fala:
E o sacerdote tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então, após todo o processo de degolar o animal, de colocar fogo no animal, finalmente o sacerdote fazia essa ação aqui, e que era usar esses três itens aqui: o pau de cedro, que é o que eu vou falar agora, o que significa o pau de cedro, o hisopo, que também tem um significado, e o carmesim. Então, quando a gente fala do primeiro aqui, justamente o pau de cedro, ele é mais relativo e ele é uma figura, né, do Velho Testamento, do orgulho do homem. Se nós lermos, se vocês quiserem depois estudar, os jovens, né, os mais velhos também, em Números 19, Ezequiel 31:8, ele fala sobre essas características, né, do pau de cedro, que era uma árvore estrondosa, era árvore formosa, grande, e ele fala justamente do homem orgulhoso, né, da pessoa que tem orgulho em si própria. Ela olha para si e ela tem orgulho de si. Pode ser um orgulho do conhecimento que ela tem, pode ser orgulho de uma habilidade que ela tem, pode ser orgulho de como ela fala, como ela se relaciona com as pessoas. A gente sabe muito bem que a carne, e essa é uma característica da carne, ela consegue ter orgulho de coisas absurdas. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando, ainda jovem, com meu sogro, e eu fui fazer uma instalação de um armário embutido, e era uma casa em construção, e tinha um rapaz que estava brigando com um funcionário dele, e ele foi a pessoa responsável por instalar os vidros da casa, né? Então ele estava dando bronca no menino, e o menino falou: não, mas eu fiz certo. Ele falou assim: meu amigo, vem cá, não tem ninguém nessa cidade que coloca massa no vidro igual eu. Alguém já colocou massa em vidro? É simplesmente pegar uma massinha e passar no vidro assim. Quem já fez isso deve estar dando risada, né? A pessoa se orgulhar de colocar massa no vidro. Eu macei o vidro melhor que ninguém aqui em Limeira. Eu sou o melhor maciador de vidro de Limeira. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Como que as pessoas, pequenas coisas, você consegue transformar isso num... eu sou o melhor amaciador de vidro que existe. Então, dentro de todas as nossas vidas, existe alguma coisa lá no fundo que precisa ser julgado, que é esse orgulho. Essa é a primeira característica. Segunda característica é o carmesim, ou a gente fala que ou pode ser escarlata também, né? Escarlata e o carmesim eram um corante vermelho, que ele era extraído de um pequeno inseto, e era uma cor vermelha, diziam que era a cor da nobreza, né? Então, diz respeito justamente à parte glamurosa da vida. E é uma outra característica também que a nossa natureza, alguns podem ter, outros não, tá? Mas da nossa natureza, que é o charme, né? É a pompa, é a riqueza, ou mostrar que tem a riqueza. Então é a pessoa que gosta das coisas, as coisas gostosas da vida. Então essa é uma característica também, né, que é da carne e que precisa ser julgado. E o terceiro, que é o hisopo. O hisopo, na verdade, é uma erva, uma pequena erva, que ela nasce nos muros, em alguns penhascos e também em alguns muros. No Antigo Testamento ele é uma figura justamente da pequenez do homem. Ao mesmo tempo que existe, então, o pau de cedro, existe as pessoas que têm complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade, ele pode ser causado por uma série de coisas, talvez por inabilidade em alguma coisa,
não ter estudado. Então a pessoa toma isso para si como se, eu sou um coitadinho. Nossa, isso aqui comigo é terrível, eu sou... Só que, carnalmente falando, isso acaba virando um ciclo vicioso, onde a pessoa gosta disso, ela tem um prazer nessa situação. E eu conheci um irmão muito chegado, e a gente conversou várias vezes sobre isso, que ele tinha esse complexo de inferioridade. Era o tempo inteiro ele estava, não dá, puxa vida, que tristeza, nossa, só acontece comigo, meu Deus, nossa, acho que eu nasci, o senhor quer me judiar, não é possível. E eu falava para ele, cara, você olha no espelho e você vê você, né? Você não consegue olhar para cima, você não consegue tirar o olho de dentro de você e olhar para o Senhor? E depois eu vou falar aqui para vocês de outros ângulos que a gente pode olhar. O Senhor é o principal, Deus é o principal, mas tem outros ângulos. Você não consegue olhar para o outro lado? Né? Será que teu problema é tão grande que a pessoa que criou você, nosso Deus Criador, não é possível que ele consiga arrumar isso para você? Então essas 3 características, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, no versículo que a gente leu aqui, o que ele faz aqui? O sacerdote, ele pega e lança no meio do fogo. Ou seja, julgamento. Julgamento. Então, para os jovens, e eu falo isso mais propriamente para eles, lógico, existe essa corrente hoje, principalmente vocês que estão 90% do tempo, as suas amizades estão na internet, existe um perigo constante e que é o tempo inteiro batendo em vocês, para vocês seguirem por um caminho. E a gente pode ter pessoas dentro, e aí eu falo para os pais também, isso vale para mim também, filhos que estão dentro dos quartos, fechados com o celular. Vocês sabem o que eles estão vendo? Vocês sabem o que eles estão enchendo o coração deles? Né? Quem tem pai pequeno aqui, eu queria fazer um alerta. Tá? Não entregue um celular na mão do seu filho até ele fazer 18 anos. Parece loucura, mas não faça essa loucura de entregar um celular na mão do teu filho antes dele ter uma idade de responsabilidade. Porque isso é um portal para o mundo inteiro. Tá? E enquanto seu filho está sem dar trabalho para você, dentro de casa, sem fazer barulho, quietinho ali no celular, tem gente trabalhando forte na cabeça dele. Então, pensem muito bem nisso. É um conforto de um filho não dar trabalho, aí você entrega um celular na mão dele. Do outro lado, ele está sem te incomodar, mas para onde você está levando teu filho? Então, é muito sério isso, irmãos. Muito sério. E os jovens hoje, que já estão nessa geração, que já estão olhando os celulares, o que vocês estão vendo, né? O que vocês estão enchendo a cabeça de vocês? Uma corrida no dedo assim, você tem um mundo. Em menos de 2 segundos, né, você pode cometer um pecado. Né? O irmão uma vez falou assim, mas eu estou na internet passando ali, quando que eu cometo um pecado? A hora que eu vejo uma imagem ali e tal. Você clicou ali, irmão, desculpa. Olha a seriedade que é. É um ponto que a gente nunca imaginou que ia ter virtualmente. Mas eu estou sozinho ali vendo o celular, estou cometendo um pecado. Ele está assim. Você passou. Você apertou o botão. É bom você falar com o Senhor. Tá? Então esse é o exercício de julgar. O John falou um negócio aqui que eu achei interessante. Você e Deus contra seus pecados. Então pensem nisso. Eu acho que o que nós temos que ter em consciência aqui é que o Senhor está vendo a gente 24 horas por dia, Ele conhece os nossos olhos, conhece o nosso coração, conhece essas 3 tendências que nós temos aqui. Posso ser um arrogante, orgulhoso, posso ser um glamuroso que curte, né, o glamour da vida, como eu posso ser um coitadinho. Essas 3 coisas a gente tem que tomar cuidado. E aí vamos então para 1 Pedro capítulo 5, a gente vai ler do versículo 5 ao 9. Até que, qual que é o horário aqui?
Até às 8 horas, né? Por que eu quero falar sobre Pedro aqui? Todos sabem aqui o que Pedro passou, né? Pedro foi um apóstolo que ele passou por duas fases dessa que eu li aqui. O primeiro é o pau de cedro. Ele era extremamente orgulhoso, né? Ele era um irmão fala que ele era o super apóstolo, né? Ele era o melhor de todos. Imagina que ele ia negar o Senhor. Não, imagina, Senhor, não vou te negar, não. Eu confio. Não. Aqui, ó. Aqui tem Pedrão. E depois que ele falhou, negou o Senhor, né? E o Senhor avisou ele. Ele entrou num outro estado que foi o estado de extrema depressão. Não queria mais nada, estava depressivo. E esses dois estados, irmãos, por isso que esse é o ponto-chave. Nós precisamos tomar cuidado porque, e vocês precisam se julgar, todos nós, né? Eu falo, eu também, que são dois estados de fragilidade que o diabo consegue entrar e atuar na nossa vida. Se você é orgulhoso, ele tem um plano já perfeitinho para as pessoas orgulhosas. Isso aí, ó, é tradicional da humanidade, o orgulho. Eu consigo ver milhares de opções aqui para transformar uma pessoa egoísta e orgulhosa numa pessoa que se afasta de Deus mesmo sendo salva. E da mesma forma, a gente tem pessoas que entram num ciclo de pessimismo e de coitadismo. Porque eu sou um coitado, nada dá certo para mim. Que o diabo também usa. Ele te joga mais ainda para baixo. Ele consegue arrumar alguma coisa que vai te jogar ainda mais para o buraco. Então, irmãos, a gente vai ler aqui agora, no versículo 5 e o 6, ele vai falar primeiramente da parte do orgulho e da importância própria, né? Vamos lá então. Versículo 5 e 6. Semelhante vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então essa é a primeira etapa, né? O primeiro ponto aqui que Pedro está escrevendo, e é sempre importante a gente lembrar do escritor. Pedro passou por isso. Pedro sabe o que é isso. O que é ser um apóstolo arrogante, né? Que foi lá e deu, entre aspas, né? Ele chamou a atenção do Senhor Jesus. Não, Senhor. Né? Não vou negar. Não vou te negar. Então, será que nós hoje, os jovens, né? Na sua juventude, força e ânimo, como é que está isso dentro de vocês? Vocês são superstars dentro do seu mundo ou dentro do celular? No seu grupo de mídia social? Você é a pessoa mais escolada? Você, é o máximo? Então, cuidado, né? Satanás sabe muito bem isso e sabe enxergar muito bem isso no coração. E aí, nesse caso, não é nem o coração, é a ação, já se transformou em algo visível. Então, ele pode atuar com muito mais força. E aí, no versículo 6, ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, a mensagem aqui é justamente humilhar-se. Aí a gente pode pensar, não, mas o Senhor, se eu passar do limite, o Senhor vai me humilhar. Pode deixar, estou tranquilo. Senhor, né, eu vou fazendo aqui, vou seguindo o meu caminho. Se eu tiver algum problema, o Senhor vai lá e vai causar alguma coisa para me humilhar. É isso que está falando aqui? É isso? É humilhai-vos.
Então, esse é uma responsabilidade nossa, humilhai-vos. Essa característica. Você não consegue ver em nenhum lugar aqui, vamos pedir para Deus nos humilhar. Não é isso, é humilhai-vos. Então tenham esse exercício, e esse humilhar está relacionado com o que o John falou aqui, justamente, né, você e Deus contra os seus pecados. Então julguem isso, os jovens, né? Comecem a partir de agora julgando esse orgulho que vocês têm, porque todo mundo tem orgulho, tá, irmãos? Estou falando aqui, não, não pensem que eu também não tenho, todo mundo tem um pouquinho de orgulho, só que ele tem que estar no lugar certo, né? Eu vi, esses dias eu li um exemplo de, mas como é que é a questão da vida nova, né? A carne agindo na gente. É mais ou menos assim, antes da gente ser salvo, existia um capitão do navio, e esse capitão do navio era um capitão louco, que estava levando o barco para um lugar absurdo, fazendo loucura, e aí o pessoal, a tripulação resolveu pegar esse capitão e prender ele numa sala. Aprisiona ele lá dentro e, você não é mais nosso capitão. Só que esse capitão fica lá dentro da sala gritando, né? O Senhor já nos livrou dele, considerar como mortos, né? Então o Senhor já nos livrou. Mas você vai querer abrir a porta e deixar ele falar? Muitas vezes a gente quer. Esse é o problema. Muitas vezes a gente quer. Então o julgar é justamente isso. É se colocar do lado de Deus, do lado do Senhor, e falar, olha, isso que eu estou sentindo é orgulho, né? É o meu orgulho, e eu gostaria, Senhor, que a gente julgasse isso. Então esse é um ponto. Humilhai-vos, não deixe o Senhor ter que agir na humilhação. Ele vai muitas vezes fazer isso, né? Nos humilhar, porque às vezes a gente chega num ponto de estar tão cego e a gente não enxerga os nossos erros. Ou também para nos ensinar. Mas pensem que essa é uma responsabilidade nossa, individual, de se humilhar, tá? E aí, a gente vai para o próximo aqui, tem 15 minutos para acabar a reunião, eu vou controlar aqui. No versículo 7, ele fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, eu não sei quem que foi, o Luizão que falou, ninguém aqui está passando por problema, né? Quem que falou isso, né, Luizão? Ninguém está passando por problema aqui, né? Financeiro, trabalho, o chefe que pega no pé, dificuldade em casamento, problema de descontentamento com o seu trabalho, ou a sua casa, ou o seu vizinho, ou o cachorro do vizinho que late demais. Então, todo mundo tem, né, um sofrimento ou está passando por alguma dificuldade. Eu já cheguei a ter 25 cachorros em volta de casa. Eu sei o sofrimento que é. Então, mas teve um momento que a gente parava e orava do Senhor, nosso Senhor, o que está acontecendo? 25 cachorros latindo em volta aqui, eu vou ficar louco. E é verdade, é uma loucura, é uma insanidade. Mas o Senhor permitiu, por algum motivo. Amém, hoje não tem mais, graças a Deus. Mas, porque eu mudei de casa também. Mas, tem um motivo, tem uma razão. Então, o que ele fala aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem um outro versículo que fala, não sejais ansiosos por coisa alguma. Irmãos, essa ansiedade, ela vai gerando um estado de desânimo, né? E se a gente volta lá em Pedro, o que Pedro passou aqui? Logo depois que ele negou o Senhor, Pedro se escondeu, se envergonhou. Quando o Senhor Jesus apareceu novamente, ele foi pescar sozinho, não quis ir com os apóstolos, não, vou sozinho, vou pescar. Por quê? Porque essa é uma atitude, quando a gente erra, quando a gente falha, qual que é a nossa natureza? Vou continuar com a minha vida aqui. Foi isso que ele fez, ele foi pescar. Eu vou pescar sozinho. E aí depois você vai lendo lá deixa eu pegar aqui, é João 21, se vocês quiserem ler depois lá, ele fala exatamente sobre isso. Então, agora eu vou levar minha vida normal. Então, esse é o ponto, o segundo problema, que você quando erra, quando passa por uma situação de dificuldade,
E aí você começa a entrar num ciclo de coitadismo, que é o que Pedro entrou aqui, né? Então, reconheça que você está passando uma dificuldade, né? E coloque isso diante do Senhor. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, e não esteja ansioso por coisa alguma, é para falar para o Senhor: Senhor, estou ansioso, está difícil, estou passando um problema complicado, né? É um problema, é uma doença, é questão financeira, seja lá o que for. Senhor, estou com esse problema. Aí a gente acaba de levantar da oração, o que você vai fazer? Começa a ficar preocupado de novo. Ai, caramba, não vai dar, amanhã, não sei o que lá, tal. Então, você acabou de orar, o Senhor, você levanta, né? E aí você está de novo ansioso. Trazendo para o lado dos jovens. Muita coisa está acontecendo agora na vida de vocês, né? Muita mudança. O corpo mudando, pensando em outras coisas, casamento, saber a esposa certa, saber o trabalho certo. E aí? O que vocês fazem? Vai olhar para o que você está sentindo? Ah, eu sinto que aquela pessoa é especial para mim. Tem certeza? O que você sente é a referência? Não é o que o John falou? Tem que colocar diante de Deus, diante do Senhor, a tua vida? Então pensem nisso. Ao mesmo tempo que você pode ser arrogante, você pode ser coitado e estar andando no caminho errado e estar tomando a escolha errada. Ah, mas nossa, está dando tudo errado, deixa eu ter aqui o meu prazerzinho aqui só para eu me garantir, ficar feliz um pouquinho com essa pessoa aqui. Entenderam o risco que é? Nós seguir, os jovens, né, seguirem por esse caminho. Então tomem cuidado, tá? Tanto a arrogância quanto o coitadismo. E aí, irmãos, por que falta 10 minutos para acabar? Por que Pedro fala isso, ele escreve isso aqui? Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse tragar aqui também em outras versões fala devorar, né? O homem lá de 2 Coríntios, que depois de ser restaurado, né, caiu em 1 Coríntios, depois restaurado em 2 Coríntios, Paulo fala sobre para que ele não seja tomado, né, cuidar desse irmão, para que ele não seja tomado de profunda excessiva tristeza, né? Não seja devorado por excessiva tristeza. Então esse devorar é justamente o estado que Pedro está falando aqui atrás, né? Como que o diabo devora a gente? É justamente se nós deixarmos essas características de arrogância, de tristeza, de infelicidade, de desistir, deixar isso tomar conta, a gente vai perder o caminho, ou seja, a nossa fé, a fé individual de cada um, né, ela vai esfriar. E como a gente tem visto muitos jovens indo embora, né, eu me recordo aqui que na minha geração a gente tinha a fazenda do Roberto, quando a gente tinha alguns eventos aí, eram muitos jovens, eu contei 40 da minha idade que não reúne mais aqui. E eu falo para os mais novos também, que estão aqui, né? Será que vocês vão estar aqui na próxima conferência? Então pensem nisso, né? Realmente é um passo importante, é um momento que vocês têm que tomar cuidado. E esse devorar do diabo é isso, ele quer nos devorar. E aí também para os mais velhos, isso é constante, esse devorar, né? É constante, ele realmente quer acabar com a gente. Ele quer acabar com o cristão, ele quer acabar com o testemunho. Nós não vamos perder a salvação, mas nós vamos ficar inertes, né? Sem nenhuma utilidade aqui para o Senhor. Então pensem nessa característica, julguem-se a si próprios, né, diante do Senhor, e cuidado. Mas o que eu devo fazer contra o diabo? Eu devo negociar com ele?
Tem que negociar com o diabo? Tem que fugir do diabo? O que eu tenho que fazer? É justamente ali no próximo versículo, né? Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos no mundo, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. O Senhor nos deu tudo, né? Nos deu o escudo, nos deu a espada da palavra, nós temos todo o armamento necessário para ir lá e brigar com o diabo. Aí eu falo para os jovens também, né? A gente tem que partir para cima, tem que partir para a luta armada, é isso então, já que eu tenho a arma? A arma é dada para defesa, ou seja, fique onde você está. E essa é um exercício, irmãos, que todos nós temos que ter. Sempre que aparecer uma situação que eu não sei para onde que eu vou, e os jovens também, se você não tem certeza de dar um passo, não dê o passo, espera para ver o que vai acontecer. Porque se você der um passo, esse passo não estiver em acordo com o Senhor, talvez o resultado, não que Deus, o Senhor Jesus não vai guardar a gente, tá? A gente vê no Velho Testamento vários personagens, né, que tomaram o caminho errado e mesmo assim a misericórdia do Senhor guardou a cada um deles. Mas poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter dado muito mais fruto e poderiam ter sofrido menos. Então, pensem nisso. Tomem essas decisões na vida de vocês junto com o Senhor, né? Tenha a intenção de trazer uma palavra para o irmão, numa reunião, orem para o Senhor, né? Irmão, estou pensando nisso, Senhor. Estou pensando em, de repente, estudar uma determinada escola, né? Pensem nisso, coloque diante do Senhor. Não entrem no piloto automático de fazer as coisas, né? E não perguntar para o Senhor, né? Estou pensando, estou sentindo alguma coisa por aquele irmão lá ou por aquela irmã, e aí, o que eu faço? Ora para o Senhor, Ele vai dar, Ele vai fazer as coisas acontecer, mas não está acontecendo nada. Ansiedade, que desespero. É isso que o Senhor fala, que não estejais ansiosa, mas nossa, eu não estou aguentando. Então, os jovens têm essa ansiedade, os mais velhos já apanharam tanto, né, que já fica um pouco mais tranquilo, mas a gente também tem que muitas vezes controlar essa ansiedade, né? Puxa, quero comprar um carro novo, né? Será que é para comprar? Você tem certeza? Você precisa? Vai ser necessidade de comprar esse carro agora? Não, mas eu quero. Beleza, aí você compra o carro, meu. PT, o carro está com um problemão. Aí você para e pensa, puxa, será que era para ter comprado mesmo? Então, o exercício vale tanto para o jovem quanto para os mais velhos. E aí, irmãos, falta 5 minutos para a gente terminar. Um ponto importante, é que eu não tenho uma lousa aqui, mas se eu tivesse uma lousa eu ia desenhar. Se você fizesse um círculo, né? E hoje no WhatsApp tem as carinhas lá, né? Você escolhe a carinha, se está feliz, se está triste, enfim. Se vocês, os mais jovens, pudessem, lembrem sempre disso. A carinha triste é você olhando para si mesmo, tá? Então, da carinha triste, você desenha uma carinha triste e pensa que esse é você. Aí, faz uma seta para cima, quem que você vai ver? Quem que vocês vão ver se olhar para cima? Não, pode falar, quem que vocês vão ver? Senhor. Beleza. Então o Senhor está lá em cima. Senhor, Pai. Então você pode olhar para cima. Se você olhar para frente, o que você está vendo? O que vocês estão vendo? Não vou, o aluno aqui, Luiz, eu não quero não. Deixa eu pegar aqui. Se olhar para frente, o que vai acontecer para frente, irmãos? Que está todo mundo esperando. O que nós estamos esperando? Não eu. Não eu não. O que todo mundo está esperando? O Senhor voltar. O arrebatamento, a gente ir embora daqui, né?
desse mundo terrível, né? Então, olhando para frente, você vê o Senhor. Se eu olhar para trás, o que eu vejo? Olhar para o passado, o que a gente vê? O que aconteceu? Na cruz, né? 2000 anos atrás, o Senhor Jesus morreu por nós, né? Então, lá atrás, fizeram algo por nós e que graças a Ele, né, nós estamos todos sentados aqui. E se eu olhar para o lado? Vou pedir para cada um aqui olhar para o lado. O que você vê? Não, olha para o lado aí. Quem que você vê do seu lado aí? Né? Ou seja, a pior coisa que você pode fazer é ficar olhando para você. Ai, minha vida. Não, eu sou bom. Ai, minha vida, que não sei o que. Ela tem aquela mulher encurvada também, né? Lá em, acho que é Mateus ou Lucas, Lucas 13. Mulher encurvada, né? Passou anos encurvada, olhando para si própria. Então, para nós, irmão, não tem nada para a gente ver dentro da gente. Então, vamos se preocupar com o que realmente é importante, né? A gente tem tanta coisa boa para olhar, menos para a gente. Para a gente é só julgamento. Mas eu estou sentindo... Desculpa, sentimento não é referência. Esse sentimento, ele é algo que está vindo do Senhor, tem princípio no Senhor, ou ele é um sentimento que eu estou dando jeitinho de ter? Mas eu quero... Então, cuidado. Tá bom? Podemos dar graça, então? Deus, nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente por tudo que temos no Senhor Jesus, por tudo que hoje somos nele, vistos nele e privilegiados nele, e temos todas as bênçãos espirituais do nosso Salvador. E pedimos a Ti, Pai, por nossos exercícios, pedimos pelos jovens, principalmente nesse momento tão difícil da humanidade, onde as armadilhas estão a 1 centímetro dos olhos. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, a todos nós, mas principalmente eles, desses perigos, e que essas tendências carnais possam ser julgadas diante de Ti, e que nós possamos dedicar o nosso tempo, nosso ânimo e nosso gozo com os nossos irmãos, também na leitura da Tua Palavra, na oração, e aguardando aquele bendito momento em que finalmente estaremos longe desse cenário de provação, mas que também, Pai, sabemos a importância desses exercícios para que o Senhor Jesus possa ser ainda mais glorificado pela obra e por tudo que Ele fez por nós. E no nome dEle nós te damos graças por tudo isso e te encomendamos essa noite também a todos que retornam às suas casas também e pelas próximas reuniões amanhã. Precioso nome do nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.